Olá, amiguinhos e amiguinhas. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Vamos continuar a nossa jornada pela história de Jesus, contando o que aconteceu depois daquele momento tão triste na cruz. Este é o episódio da esperança, o episódio da ressurreição. Vamos juntos descobrir os detalhes dessa história incrível. Era o final da tarde de sexta-feira, e o sol já começava a se pôr. Um homem bom e rico, chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus em segredo, foi corajosamente até Pôncio Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, conforme vimos no episódio anterior. Então, José, junto com outro amigo de Jesus chamado Nicodemos, preparou tudo. Nicodemos trouxe uma quantidade enorme de perfumes preciosos, como mirra e aloés, mais de 30 quilos. Eles desceram Jesus da cruz com muito cuidado e o enrolaram num lençol de linho limpinho, junto com todos aqueles aromas, seguindo um costume judaico. Como o sábado estava prestes a começar, eles fizeram tudo rapidamente. Ali perto havia um jardim, e nesse jardim um túmulo novo que pertencia a José de Arimateia, um túmulo que nunca tinha sido usado, cavado na rocha. Foi lá que eles colocaram o corpo de Jesus. Depois, rolaram uma pedra enorme e pesada para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãezinha de Jesus, ficaram observando de longe, guardando no coração o lugar onde ele tinha sido sepultado. Elas queriam voltar depois do sábado, para terminar de honrar o corpo de seu mestre com mais perfumes. No dia seguinte, que era sábado, um dia de descanso para os judeus, os principais sacerdotes e fariseus não descansaram. Eles estavam preocupados. Foram até Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse que ressuscitaria depois de 3 dias. Por isso, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos dele não venham, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Pilatos, talvez já cansado de tudo aquilo, respondeu: Vocês têm uma guarda. Vão e protejam o túmulo como acharem melhor. Então eles foram e colocaram um selo oficial na pedra para garantir que ninguém a movesse sem que soubessem, e deixaram soldados romanos, guerreiros experientes, vigiando a entrada do túmulo dia e noite. Parecia que tudo estava acabado e selado para sempre. Mas a história não termina aí. Na madrugada de domingo, o primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, algo extraordinário aconteceu. De repente, a terra tremeu com força. Um anjo do Senhor desceu do céu, brilhando como um relâmpago, com roupas mais brancas que a neve. O anjo rolou a pedra pesada da entrada do túmulo como se não fosse nada e sentou-se sobre ela. Os soldados romanos, tão fortes e corajosos, ficaram paralisados de medo. Caíram no chão como se estivessem mortos. Quando eles finalmente se recuperaram e olharam para dentro, o túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava mais lá. Só restaram os lençóis de linho dobrados e o pano que cobria seu rosto, cuidadosamente arrumado em um lugar à parte. Jesus havia ressuscitado bem cedinho. Antes mesmo do sol nascer, Maria Madalena foi ao túmulo. Seu coração estava pesado de tristeza, mas ao chegar ela teve um choque. A pedra não estava mais na entrada. Desesperada, ela não entrou. Saiu correndo para encontrar Pedro e João, os discípulos, e disse a eles: Levaram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Pedro e João correram para ver. João, sendo mais jovem, chegou primeiro, olhou para dentro e viu os lençóis, mas não entrou. Quando Pedro chegou, ele foi direto para dentro do túmulo
e viu os lençóis e o sudário dobrado. Então João também entrou, viu e acreditou. Eles ainda não entendiam completamente as Escrituras, que diziam que Jesus precisava ressuscitar dos mortos. Depois disso, os dois voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou ali, do lado de fora do túmulo, chorando. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se curvou para olhar lá dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estivera. Eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao se virar, ela viu um homem de pé ali perto, mas não o reconheceu. Pensou que fosse o jardineiro. Ele também perguntou: Mulher, por que chora? A quem você está procurando? Ela, ainda pensando ser o jardineiro, disse: Senhor, se foi você quem o levou, me diz onde o colocou, e eu o levarei. Então, o homem disse apenas uma palavra: Maria. Naquele instante, ela reconheceu a voz. Era Jesus. Cheia de alegria, ela exclamou: Mestre! Ela quis abraçá-lo, mas Jesus disse com ternura: Não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Mas vá e diga aos meus irmãos que eu estou voltando para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E foi isso que ela fez. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e a levar a boa notícia. Enquanto isso, as outras mulheres, incluindo a outra Maria e Salomé, que também estavam indo ao túmulo levar mais perfumes, encontraram o túmulo vazio. Lá, um anjo disse a elas: Não tenham medo, sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Elas saíram correndo, com uma mistura de medo e uma alegria imensa. E no caminho, de repente, o próprio Jesus apareceu diante delas e disse: A paz esteja com vocês. Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. A tristeza delas se transformou na maior alegria de suas vidas. Mais tarde, naquele mesmo domingo, 2 discípulos de Jesus estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam muito tristes, conversando sobre tudo o que tinha acontecido. De repente, um homem começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Era Jesus. Ele perguntou sobre o que eles conversavam. Eles, surpresos, contaram toda a história da crucificação e dos rumores da ressurreição. Então, Jesus começou a explicar as Escrituras, mostrando como tudo aquilo já estava previsto. O coração deles começou a arder enquanto ele falava. Ao chegarem em Emaús, eles o convidaram para jantar. E foi na hora de partir o pão que os olhos deles se abriram, e eles finalmente o reconheceram. Mas, no mesmo instante, Jesus desapareceu. Cheios de euforia, eles voltaram correndo para Jerusalém para contar aos outros. Naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos em uma sala, com as portas trancadas por medo das autoridades. Enquanto os 2 de Emaús contavam sua história, de repente, Jesus apareceu no meio de todos e disse: Paz seja convosco. Eles ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus, com muita paciência, mostrou a eles as marcas dos pregos em suas mãos e pés. Ele disse: Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um fantasma não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. E para provar ainda mais, ele pediu algo para comer e comeu um pedaço de peixe na frente deles. A alegria tomou conta do lugar. A tristeza se foi, a dúvida desapareceu. Jesus estava vivo. A morte não o venceu. Ele ressuscitou, exatamente como havia prometido. A ressurreição de Jesus
não é apenas o fim de uma história triste, mas o começo de uma nova esperança para toda a humanidade. A história de Jesus continua com suas outras aparições e sua ascensão ao céu, e se preparem para novas histórias sobre nosso Mestre, que vou contar para vocês. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com os amiguinhos e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado por nos acompanhar em mais este episódio emocionante. Até a próxima!